Olá, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, a nossa TVAL, especialmente ao nosso programa Espaço Cidadão. Hoje, tratando da alimentação saudável. Quem não quer se alimentar de forma saudável e muitas vezes não sabe como faz? Nós convidamos a senhora Ileana Casap, que é nutricionista. O seu nome é Ileana? Ileana. Diferente de Eliana. Isso. Muito bom. Dá uma trocadinha. É verdade. Muito prazer em tê-la aqui no nosso programa. E, claro, vamos fazer a primeira pergunta. Quais os principais benefícios de uma alimentação saudável para o nosso corpo? Primeiro, preservar a saúde. Com uma alimentação saudável, você tem saúde desde que nasce até a sua morte. E aumenta a expectativa de vida? Aumenta, com certeza, a expectativa de vida, junto com o exercício físico. Ela tem uma contribuição muito grande, tanto quanto o exercício, para a longevidade. Segundo, seria diminuir a tendência às doenças. Aí a gente teria só as doenças que realmente são genéticas, mas com a alimentação você, por exemplo, diminui a obesidade, o sobrepeso, problemas o diabetes, cardíacos. Problemas cardíacos, exatamente. E dentro desse conceito, qual é a importância do consumo de alimentos orgânicos? A importância do orgânico para a saúde é que nós vamos estar evitando um consumo bem grande dos agrotóxicos, que esses trazem, sim, problemas para a saúde do homem, principalmente pelo efeito cumulativo que ele tem no organismo. Os agrotóxicos que nós usamos no Brasil, eles têm efeitos muito nocivos, e o pior deles é câncer. Então, o orgânico tem essa coisa boa, bem melhor do que que é cultivado com agrotóxico, porque ele não traz esse malefício. Ele é cultivado sem um pingo de agrotóxico, é só mesmo ervas que vão, ou outras culturas que vão se colocando, alternando as culturas para não haver as pragas. Quer dizer, eu estou comendo uma maçã, estou comendo alguma coisa que não é orgânica, eu posso estar também me intoxicando. Sim, aos poucos sim. A gente não se intoxica. Estou achando que estou muito faceiro ali, comendo uma maçã e tal. Aí aos poucos sim. Nós não nos intoxicamos assim da noite para o dia, Sim, lógico. Mas no longo da nossa vida, olha só quantas vezes é uma a gente coisa comeu. Silenciosa que vai Isso. acontecer na vida da gente. Não traz aviso nenhum. É verdade. E quais os alimentos assim que têm maior quantidade de agrotóxicos? Olha, isso varia muito. Depende da estação que você está, depende do agricultor, de onde veio a cultura, Então, de vez em quando, é colocado pelo Ministério da Agricultura e pela nossa secretaria aqui, quais são os alimentos que têm mais orgânico. Quem sempre está no topo é tomate, morango, pimentão, maçã não, desculpa. Tomate, morango, mamão, por incrível que pareça. O mamão, o mamão, porque tem muita saída, O mamão tá no top, assim, de consumo, incrível. Então, a saída é muito grande, e por incrível que pareça, os folhosos não. Eles não estão no Alface. topo de... Não. O pimentão vive saindo, entrando, na lista. Tanto verde, quanto vermelho, quanto amarelo, ele vive entrando. Mas para mim que não sou muito chegado no pimentão também, tá tudo bem, Vamos conferir o depoimento de um produtor de orgânicos. Qualquer veneno, ele é muito nocivo à saúde. E também a questão do veneno é um elemento muito caro, ele é extremamente caro para o agricultor. Ele chega, a quantidade de aplicação também, eu acho que é mal gestionada, Porque às vezes você com 5 banhos resolve numa maçã, eles estão aplicando 10 para garantir produção. E não só também, como eu te falei, a saúde mesmo do agricultor, da família e da forma como chega isso nos mercados, Porque as pessoas têm a cultura de comprar o bonito.
que eles querem no mercado encontrar fruta bonita. A maçã está lá muito linda, mas inclusive até passado uma cera, silicone, alguma coisa, às vezes eles passam para melhorar a qualidade, né? Só que realmente é muito nocivo à saúde, totalmente. Quer dizer que eu vou no mercado, de repente, o produto orgânico não é tão vistoso como o produto que tem o agrotóxico, mas eu olho lá, por exemplo, aquele mais vistoso eu vou levar na minha cesta básica lá. Será que eu estou levando veneno para casa? Geralmente sim. Geralmente os que são cultivados com agrotóxico, eles são maiores, são mais coloridos. Uma maçã com agrotóxico ela é mais vermelhinho, mais verde, né? O mamão ele é mais amarelão. São mais vistosos. Mais vistosos, bem mais vistosos. A alface ela é maior, mais verde, Olha né? só. Então tem esse detalhe. Tem um supermercado aqui, a gente não vai dizer o nome, claro, né? Que ele só vende orgânico. E se você entra nele, você vê bem a diferença do que você vê nos outros. Você vê uma batata pequena, com uma cor assim desenchavida, sabe? Sim. O brócolis pequenininho também, com aquele verde. O verde até é vistoso, mas não... Não é aquela coisa... Então, quem não está acostumado e chega a esse supermercado, vai achar que, pô, isso aqui não é um bom... Não é um bom lugar para se comprar. Exatamente. E o que é proibido de comer na visão de um nutricionista? Olha, nada é proibido para nós. Não, só é proibido o excesso, né? Então a gente proíbe excesso, proíbe. A gente diz para a pessoa, né? Não consuma muito açúcar, né? Frituras, lanches rápidos. Isso a gente, mas não proíbe. Na sua visão, o mais nocivo para a saúde é o açúcar? O açúcar. O açúcar e o sal. O sal por causa da hipertensão. A gente pede também para não consumir muito sal, mas na minha visão é o açúcar. Muito sal aumenta a pressão. Aumenta a pressão. Aumenta a pressão, isso. Então, para mim, da minha visão de nutricionista, nos 30 e tantos anos de atuação, para mim o mais venenoso é o açúcar. Sobrepeso, malefícios cardíacos, porque com açúcar a gente aumenta o peso, aumentando o peso vem placas no coração, nas veias, e aí o açúcar é o pior. É terrível, principalmente aquele refinado, né? Aquele, quanto mais fino, mais refinado, mais malefício pior ainda traz. né? Isso. A senhora acredita que o orgânico possa crescer na produção, porque hoje, diante dos demais, ele ainda não é um pouco módico. Pode crescer aqui no Brasil, no mundo, a produção de orgânicos? Acredito, com certeza. Ele tem tudo para crescer, inclusive tem vários países que já estão fazendo hortas comunitárias, hortas na rua, que acho que é um exemplo que o Brasil podia pegar, porque, poxa, nós temos um território vastíssimo, né? Então, se nós pudéssemos, nas próprias cidades, né, colocar canteiros, não só com flores. A Holanda está fazendo isso, a Alemanha está fazendo isso, a Inglaterra está fazendo isso. Tem apartamentos? Sim, cultivando os orgânicos. Como dizia minha mãe, uma alheira, né? Isso. Fazer a sua horta pequenininha, né? Então, acredito sim, está crescendo. Aqui no Brasil está crescendo bastante e, graças a Deus, a legislação está mudando. Ainda não mudou em todo o território nacional, né? Mas a gente está acreditando que isso vai mudar. O orgânico ele é mais caro ou é um mito? Mais caro, infelizmente. Não é um mito. É porque ele é mais caro? Porque produz menos, dá menos lucro? Pois isso é que eu também me pergunto e não consigo entender. Porque eles fazem a cultura alternando, né? Eles cultivam... por exemplo, vou dar um exemplo, o tomate, e junto com o tomate eles cultivam alguma erva ou algum outro alimento, junto que a praga vai nessa erva e não no tomate. Sim. Então eu não sei se isso realmente faz um desvio de conduta para a erva. Exatamente.
Então eu não sei se realmente isso encarece. Certo. Então eu acho que é mais pela pouca produção que existe, né? Pela pouca produção, Pouco estímulo à produção também. né? Pode ser. Aqui em Santa Catarina, eu acho que o estímulo está sendo muito bom. Em relação aos demais Em estados, relação aqui para o sul, eu posso até dizer Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o estímulo para produção de orgânico está sendo muito bom. Nós temos mais alguns depoimentos sobre essa questão dos orgânicos. Desses 3 eu só compro se for orgânico, porque se não for orgânico ele carrega muito agrotóxico, né? O tomate, por exemplo, ele é muito frágil e aí para você colher precisa de muito cuidado, né? Senão ele apodrece. Então o tomate que não é orgânico tem muito agrotóxico. E o ovo por causa das galinhas nas granjas que sofrem muito e colocam muito hormônio, dão muito hormônio para elas, né, na ração. Então ovo e tomate só se for orgânico. Esse carrinho tá cheio do quê? Do que a senhora tá levando aí? Eu tô levando toda a saúde que eu puder daqui. Está cheio de saúde. Só alimentos saudáveis. Exatamente. Pois é, a gente vê, agora acabamos de ver esses depoimentos, né? A felicidade, saudável e tudo mais. Mas qual é pior? Não comer frutas saudáveis, mas não orgânicas, ou comer essas frutas mesmo não sendo orgânicas? Olha, é melhor você comer as frutas mesmo não sendo orgânicas. As frutas e as verduras. Porque elas trazem consigo os benefícios de ter fibra, de ter minerais, de ter vitaminas. E algumas vitaminas que tem nas frutas e nas verduras, elas combatem algumas coisas que os agrotóxicos podem vir trazer de mal. Então, não é que se, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, um nutricionista dizer para ele, compre um orgânico, em vez de comprar a maçã que não é orgânica, então é uma incoerência porque a pessoa não vai comprar. Ou coma o orgânico ou não coma nada. Exatamente. Então, isso aí já é demais. Você tem que ter a parcimônia, né? Aquele equilíbrio. Vamos comer, porque vai trazer. Algum benefício sempre traz. Para o nutricionista, deixa eu lhe fazer uma pergunta antes de nós irmos para o nosso intervalo. Para o nutricionista, o suplemento alimentar ele é importante para quem pratica esportes? Depende. Se for realmente um atleta, é importante. Agora, se é aquele praticante de atividade física diária, né, que todos os dias vai na academia, faz a sua 1h30, 2 horas de atividade, não é necessário. Mesmo? Só Uma hora e meia, 2 horas? Sim. Só alimentação bem equilibrada, procurando, logicamente, um auxílio de um nutricionista ligado a essa área, porque nem todos são, né? Ele prescreve direitinho o que você pode ou não comer, o que você deve ou não comer. Então não precisa. Agora o atleta precisa, com certeza. Eliana, nós vamos a um rápido intervalo e na volta quero lhe perguntar a diferença da obesidade para o sobrepeso. Nós já voltamos. Você está acompanhando aqui o programa Espaço Cidadão e nós estamos entrevistando a Eliana Casap, que é nutricionista, e o tema da conversa hoje, a importância da alimentação saudável. Eu tinha te feito uma pergunta antes do intervalo, qual a diferença da obesidade para o sobrepeso? Tá. A diferença é uma diferença muito sutil. A gente faz a diferença através do índice de massa corporal, que é o famoso IMC, que eu acho que muitas pessoas já escutaram falar, porque em tudo que é revista, em tudo que é site, sai. Então, assim, você tem sobrepeso quando o seu IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, der superior
a 25. O peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? Então, se você tem sobrepeso, se você tem esse IMC entre 25 a 29. Isso é sobrepeso. A obesidade, aí tem grau 1, grau 2, grau 3 e a obesidade mórbida, já é quando você está acima desses 29 de IMC. Né? Aí vem obesidade 1, de 29 a 32, se eu não me engano. Aí esses numerozinhos eu fico assim, um pouco perdida, porque a gente está acostumado com tabela, né? Então, mas é exatamente esse ponto de corte. 29, até 29 é obesidade. Desculpa, é sobrepeso. Acima de 29, você já está obeso. Eliana, Não é você fácil tem o teu escritório, consultório aqui em Florianópolis? Não. Eu só atendo quando alguém entra em contato comigo, aí eu entro em contato com alguma colega que tem consultório, daí eu vou atender. Teu histórico profissional é? Eu fui professora por 32 anos, primeiro na Universidade do Amazonas e depois aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, né? Onde eu terminei, passei 25 anos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, dando aula para os cursos de nutrição, educação física e enfermagem, né? E atendia também um projeto de extensão, onde eu atendia quem praticava exercício físico e atletas. Nós temos esse problema nós falamos aí de sobrepeso, de obesidade, temos esse problema também com crianças. E muitas vezes as crianças adquirem isso por conta da culpa dos próprios pais, que faz qualquer coisa boa, te dou um chocolate, te dou um doce, aí eu deixo você comer e tal. E muitas vezes acaba criando na criança um hábito maus hábitos, né, em relação à alimentação. Falando sobre isso, nós temos aqui um depoimento que fala de papinhas orgânicas. Vamos conferir. As papinhas orgânicas, elas têm a vantagem de não conter nenhum tipo de agrotóxico, nenhum conservante. Elas estão livres de hormônios também, né? E aí as mães têm essas vantagens de não estar colocando isso na alimentação das crianças, principalmente no início da alimentação, né? Você já vai dar uma papinha de fruta para a criança, uma fruta comum, ela já vem cheia de agrotóxicos. O Brasil, eu acho que é o 5º em uso de agrotóxicos no mundo, né? Então é um risco e desenvolve alergias, né? E a gente consegue evitar todo esse tipo de problema com as papinhas orgânicas. Exatamente, nós estávamos comentando aqui enquanto passava a matéria. Nossa geração é a geração do agrotóxico. Incrível, né? E as papinhas ajudam naturalmente a educação, a criança a ter um melhor desempenho. Quem tem mais preocupação em relação à obesidade infantil, o pai ou a mãe? A mãe, normalmente? A mãe, geralmente é a mãe. O pai, ele é mais... ele faz mais a vontade dos filhos. O avô nem se fala, né? Ih, o avô... O avô e a avó nem se fala, né? Então, já viu. E em relação ao adulto, quem é mais preocupado com isso? O homem ou a mulher? Ainda a mulher. A mulher é mais vaidosa, né? O homem está chegando lá, mas ainda a mulher. Falar em mulher, nós temos um depoimento interessante sobre essa questão. Vamos ver. Hoje em dia não é só comer um alimento orgânico, né? A gente tem que cuidar o que nós estamos passando na nossa pele. Porque tudo que a gente passa na pele, ele vai diretamente para a corrente sanguínea, onde espalha por todo o corpo. Então hoje já tem pesquisas que uma mulher, diariamente ela está usando entre 8 a 12 cosméticos diariamente. Isso ao ano está dando uma quantidade de 2,5 kg de toxinas no nosso corpo. Dados comprovados por médicos, né? Então a gente tem que cuidar muito do que a gente está passando na nossa pele, que geralmente alguns produtos dentro tem os parabenos, tem sintéticos, corantes, você está passando às vezes petróleo na pele, então tudo isso vai para o teu corpo através da corrente sanguínea. A vaidade da mulher sempre vai se sobrepor à vaidade do homem, se bem que hoje em dia a gente vê até jogadores, artistas,
a sobrancelha feita, tanta da coisa, é uma preocupação. Tem até um cantor famoso aí que teve um problema sério de saúde por conta de uma lipo que foi fazer, porque queria perder a barriga, não é? Enfim, mas voltando lá atrás, um pouquinho daquela nossa conversa sobre criança, do pai agradar a criança por conta de que ela fez alguma coisa boa, vai lá e dá um chocolate, alguma coisa. Tem alguma coisa a comentar sobre isso ainda, não? Tem. Tem bastante. Bastante. Porque foi uma coisa também que eu esqueci de colocar. Eu trabalhei muito tempo também na Federal com obesidade, crianças obesas, né, também, atendendo e tal. Então a gente via muito a preocupação, principalmente da mãe, né? Era a mãe que procurava para dizer, meu filho não come nada, meu filho só quer comer bolacha recheada, leite com Isso é um Nescau. veneno. Bolacha recheada é um veneno. Exatamente. E só quer comer uma chips, aqueles salgadinhos, né? Aí, mas a senhora compra? Se eu não compro, ele se atira no chão. Eu disse, mas a senhora não tem que levar a criança para o supermercado. E se levar, quem está fazendo a compra é você. Então, a gente, enquanto pai, mãe, avó, eu sei que é difícil, muito difícil, mas a gente tem que dizer não, saber dizer o não, né? Comprar o chocolate vai fazer mal se você der quantidade muito grande. Você compra, mas dá no final de semana. Ou na sobremesa do almoço, um pedacinho. É uma questão de disciplina, né? Exatamente. Não pode deixar... Eu canso de ver em supermercados as crianças empurrando o carrinho, e principalmente aquelas que já são maiorzinhas, 7 anos, e colocando batata frita... Elas vão escolhendo, né? Exatamente, vão escolhendo balinhas e vão colocando no carro. Então, acaba sendo a compra da criança e não a compra do pai e da mãe. Aliás, tem supermercado agora que tem um carrinho para criança, né? Sim. A mãe vai com o carrinho grande e a criança vai com o pequenininho. Ela vai botando as coisinhas dela ali. Normalmente mais doce que qualquer outra coisa, Exatamente. né? Aliás, falando em doce, o que pode substituir o doce? Quais as frutas mais doces que podem substituir o doce? Caqui, que está na época, até saindo da época, né? Mas ainda está. Caqui é super, super doce, dá para substituir. A banana bem madura. Se você quer, por exemplo, estimular o consumo da criança de fruta, pega essa banana, coloca no micro-ondas com um pouquinho de canela, que daí concentra um pouco mais o açúcar da fruta. Essa canela entra na polpa da fruta, fica um doce delicioso, sem colocar açúcar nem nada, né? A maçã, quando está na época, também outra dica, corta a maçã, dá uns furinhos nela, bota só canela, não precisa canela, açúcar. Aí bota no micro-ondas por segundos, 10, 15 segundos, a maçã dá uma cozinhada assim muito rápida, a canela entra, fica super saborosa. Não tem criança que não goste. Outra fruta bem saborosa e bem doce, caqui eu já falei, né? Caqui, a maçã, a banana, a pera. A pera, quando está na época, ela também fica bem docinha, né? E o mamão. Mas mamão eles geralmente não costumam gostar. A criança não costuma gostar. A propósito, tem algumas dúvidas que a nossa produção separou para a gente tirar. Vamos lá. Manteiga ou margarina? Manteiga. Manteiga. Apesar das duas terem a mesma proporção de calorias, de energia, né? A margarina, ela tem uma gordura muito pior para o coração do que a manteiga. Eu já li pessoas nutricionistas demonizando a margarina. A margarina. A margarina. Incrível. Temos agora fritar com óleo de oliva. Pode ficar melhor? Faz bem? Não. Não? Não. Porque o óleo de oliva, ele é bom in natura. Ele frito, ele perde a sua propriedade. A propriedade que ele tem de benefício para o coração, para a pressão alta, que ele diminui a pressão. Diminui também o colesterol ruim. Se você fritura mesmo, não aquele refogado. Você fazer um arroz, colocar o óleo, isso não tem problema. Ele não perde a propriedade. Mas fritar mesmo, fazer uma tainha, por exemplo... Mas entre o óleo normal e o óleo de oliva, a fritura, o de oliva fica igual. Igual. Gastando dinheiro. Vou falar para minha mulher em casa, estão gastando dinheiro. Porque nós só fritamos com óleo de oliva, azeite de oliva. Não faça aí, isso.
Vamos economizar. Vamos... Exatamente. Hoje, as escolas não podem mais vender alimentos fritos. Isso vem trazendo resultados positivos, na sua opinião? Vem trazendo bons resultados. Essa lei, ela foi, eu não sei se vocês sabem que essa lei ela foi aprovada primeiramente aqui em Florianópolis, para as escolas de Florianópolis. Depois foi indo para todos os municípios, né? E outros estados começaram a imitar, né? Então já está chegando até no norte do país, graças a Deus. E temos tido bons resultados, sim. A Universidade Federal de Santa Catarina, a última pesquisa que eu participei foi 2009 ou 2010, agora não me recordo bem, a gente já viu bons resultados no sentido da escolha do lanche pela criança e no sentido também da mudança do hábito e no sentido também da criança começar a diminuir o ganho de peso. Tenho mais uma pergunta para lhe fazer para nós encerrarmos o programa. Qual a diferença do light para o diet? O diet, ele é um alimento que é colocado para aquelas pessoas que têm algum tipo de problema porque o nutriente foi retirado. Por exemplo, alimento diet para diabéticos. Ele é diet porque foi retirado totalmente o açúcar, tá? Aí é acrescentado alguma coisa que vai dar o sabor e vai também dar a caloria. Então, geralmente, o diet não significa que ele tem menos caloria, porque às vezes eles colocam mais gordura para compensar a textura, né? Para compensar o próprio sabor, né? Então, essa é a diferença. O diet retira o nutriente. E o light? Todo. O light diminui. Por exemplo, sal light, que a gente vê. O sal light, ele diminui a quantidade de sódio que existe no sal. Então, eles geralmente colocam potássio, porque o nosso sal é cloreto de sódio, né? Então, eles retiram um pouco do sódio e colocam o potássio para ficar cloreto de potássio. Mas o sabor salgado continua. Então, o light sempre retira um pouco do nutriente, não todo. Eliana, foi muito bom conversar contigo. Aliás, esse assunto é extremamente abrangente, né? Mas eu queria lhe deixar à vontade para suas últimas considerações para nós encerrarmos o programa. Bom, eu gostaria de colocar que as pessoas devem realmente se preocupar muito com a sua alimentação, com o que estão comendo, mas não terem aquela coisa de ficar preso, né, a isso. Se escravizar, né? Exatamente, você fica escravo. Então, é bom você aprender a ler rótulo, sim, para você não estar comprando gato por lebre, né? Cuidado ao comprar orgânicos, porque algumas vezes não o são. Então, faça uma alimentação saudável, mas sem se escravizar. Pegue o seu prato, que eu sempre disse, você quer uma alimentação saudável? Pegue um prato e coloque no seu prato 2/3 dele de alimentos vegetais. Ou seja, o arroz, o feijão ou o arroz e a lentilha, sua salada e o pedaço de carne, um pedaço mais ou menos do tamanho aqui da minha mão. E estamos conversados, né? Como diz, né? Então, não exagere. É isso que eu quero passar. Coma Tá de certo. tudo, mas De com maneira muito bom. Muito obrigado pela sua Obrigada presença também. aqui no programa. Obrigado especialmente a você também que nos acompanhou e até o próximo programa.